glória a Deus. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, né? Diz assim: Jesus apazigua a tempestade. Eu sei que os irmãos são conhecedores da palavra, conhecem bem essa passagem. E diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhes: mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Feche teus olhos, fala com Deus agora, pedindo a revelação dessa palavra, que o Espírito Santo vai falar conosco, irmãos, de uma forma diferente, renovando o nosso entendimento sobre essa passagem, né? Cada um vai ter um entendimento diferente, irmãos, através do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo Todo-Poderoso, maravilhoso, querido, obrigado pela tua presença, Pai. Podemos sentir algo especial nesta noite, Pai. A preparação para celebrarmos a ceia do Senhor. E o Senhor vai estar dirigindo, poderoso Deus. Aleluia, Senhor. Pai, agora queremos ouvir a tua palavra. Fala conosco, Pai. Prepara, trabalha, Pai. Nos alimenta, Senhor. Não aquilo, Pai, que nós sabemos desse texto, Pai, que temos decorado, Senhor amado, mas aquilo que vem do teu trono, aquilo que alimenta a nossa alma, o nosso espírito, Senhor. Nos renova nesta noite. Prepara para a ceia, Senhor amado. Dá respostas às indagações, Pai. Tu sabes todas as coisas, o que cada um aqui está pensando, está sentindo, necessita, Senhor. Supra essa necessidade através da tua palavra. Revela a tua palavra é revelada nesta noite, a tua igreja, Pai, que quer ouvir a tua palavra, Senhor amado e querido. Estamos aqui para te ouvir, somos teus servos. Tem liberdade, Espírito Santo, nós precisamos, Pai. Começa, Senhor, a falar com a igreja, comigo, poderoso Deus, Pai. Tem liberdade, Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Irmãos, eu creio que não existe ninguém aqui no nosso meio que não tenha ouvido uma ministração ou tenha meditado nessa palavra, né, irmãos? Que ali o Senhor Jesus estava operando milagres, né, irmãos? E era tardinha, estava escurecendo, né? Jesus resolveu passar o Mar da Galileia, passar para o outro lado, né? Ele tinha um outro propósito ali, né? E ele entra no barco, irmãos. E ali alguns discípulos estavam com ele, entraram no barco. Irmãos, quando a gente fala assim, o Mar da Galileia, né? A gente fica imaginando aqui, o Oceano Atlântico, aqui quando a gente vai para a praia, né? Que a gente olha lá, não tem fim, né? É lá no infinito, os olhos da gente é onde alcança a vista da gente, né? Mas o Mar da Galileia, irmão, não passa de um lago, né, irmãos? 22 quilômetros, né? Por 13, né, irmão? Você imagina, né? Eu não sei, essas represas por aí, eu acho que é maior do que o lago ali, um lago pequeno. Mas para uma região inóspita, deserta, então qualquer oásis é uma bênção, uma dádiva, né, irmãos? E ali é onde começa o Rio Jordão, porque é bem lá em cima, no início, né, da divisa com a Síria. Então ali tem o lago, e daí passa o Rio Jordão, passa por ele, forma e passa por todo o território de Israel. Ou seja, vai dando vida ali, né, naquele deserto, as plantações, porque a água ali chega a ser importada, né? Água para se beber não tem, é importada. Então, eu quero dizer da importância do lago, né? Água doce, Mar da Galileia, mas com água doce ali, né? E você olha naquele lago, irmãos, é muito tranquilo. Mas o que acontece? Como dos dois lados ali são cordilheiras, são montanhas, um tem 300 e poucos metros, né, irmãos, de altura. E atrás é o Monte Hermon. Quanto você lembra lá do Salmo que diz assim: cai o óleo, né, suave pela barba de Arão, né? Está falando ali, aquele monte sempre está com neve, seja no verão, seja no inverno, sempre tem neve. E aquela neve derrete, escorre aquela água que vai formar o Rio Jordão e o lago e o Mar da Galileia, né? Então o que acontece? À tarde, a partir das 6 horas, e à noite, dá o vento, e o vento encana, irmãos.
por causa que tem aquelas duas cordilheiras ali. E aí aquele vento é muito forte, não tem ele passar, vai passar em cima do mar da Galileia. E aí forma essas ondas, né? Tem dia que dá esses terremotos, e essa situação foi o que aconteceu ali, né? Eles estão passando ali, irmãos, e de repente começam aquelas ondas. E aqui diz assim, irmãos, que as ondas eram tão altas, irmãos, que estava jogando água ali dentro, ou seja, estava cobrindo o barco. Você imagina, eu não sei se tiveram experiência quando vão aí para o mar, algum local, aí que você não precisa ir lá no mar mesmo, né? Na parte bravia ali pela praia, passa algum bote, alguma coisa maior, vem aquela onda, irmãos, dá aquele soco, joga a gente, se a gente estiver no barco pequeno, a gente já fica apavorado. E diz ali a palavra que estava entrando água ali dentro do barco, de tão forte que estavam as ondas. Estavam entrando ali, e eles estão apavorados agora, porque tinha aquele vento, né, a tempestade, e já estava escurecendo, irmãos. Imagina, irmãos, a gente no escuro, aqui numa rua, a gente já fica apavorado. Agora imagina no mar, irmão, que você olha para lá, não enxerga nada. Olha para cá, para tudo quanto é lado que você olha, não enxerga nada. E esse barco, irmãos, se a gente vai olhar naquela época, era mais ou menos essas que usam aqui, barco pequeno. Não eram barcos grandes como nós temos hoje, eram barcos pequenos. E esse barco, você pode imaginar, não tinha motor. Porque hoje qualquer embarcação que a gente vê passando ali, vai embora, né? Não tinha, era no remo. Você pode imaginar essa situação, irmãos? Eles estão apavorados ali, o barco está para submergir, né? Para naufragar. Eles não enxergam nada, não tem para onde ir, não tem para onde nadar. Estão ali apavorados. E aquele vento não cessa ali, vai continuando, porque vai até pela manhã. Estava ali para sucumbir, ou seja, irmão, iam naufragar, iam morrer ali. Aí o desespero, irmãos. Irmãos, e essa passagem, irmãos, reflete a nossa vida secular. Aquilo que nós vivemos. A nossa vida é dessa forma, irmãos. Parece que está tudo bem. De repente vem um terremoto lá. De repente vem uma tempestade. E essa tempestade, às vezes, no nosso barco ali, irmãos, é a nossa vida. Às vezes é um problema de justiça. Começa a incomodar, de repente você vai perder a tua casa, você tem uma coisa que você não resolver, e às vezes você não tem dinheiro, não vai contratar um advogado, não pode deixar. De repente você está desempregado, você precisa dar alimentação para os teus filhos, você não tem. De repente é uma enfermidade, irmãos, que você fica desesperado lá. Às vezes não tem dinheiro para consultar um médico, não sabe o que é, precisa trabalhar. Irmão, são as diversas áreas. Às vezes, irmão, é na tua família que causa um redemoinho. De repente, o relacionamento. O esposo da esposa é o filho que está no descaminho. De repente, está nas drogas. De repente, não quer trabalhar. Essas são as tempestades que nós estamos sujeitos na nossa vida. O nosso barquinho está assim, irmãos. Nós achamos que controlamos, mas de repente, quando vê, ele está naufragando. Quando vê, ele está para lá e para cá, naquela tempestade, e nós estamos sem controle. Não tem ninguém no leme, não tem motor, não tem nada que possa reagir. Nós estamos à mercê da tempestade, à mercê do inimigo. E não é só com você, é comigo, com qualquer um. Crente já de algum tempo, pessoa de oração, nós somos sujeitos a essas coisas, irmãos. O inimigo, a palavra diz assim, que o inimigo está ao nosso redor, ao derredor, procurando um momento, uma brecha para atacar, para destruir. Você vai trabalhar, ele está cuidando, você vai passear, ele está cuidando, você está fazendo uma coisa, está fazendo negócio, ele está cuidando, você está lá na tua casa brigando lá com alguém, esposa com esposa, discutindo, ele está lá observando, procurando uma brecha para colocar o bedelho lá para estragar tudo. Aleluia, Senhor. Irmãos, e agora aqui eles estão apavorados, perderam o controle. Ali estava Pedro, que era pescador, o irmão e tal, mas nada resolvia isso. Não tem dizer, eu sou isso, eu sou médico, eu sou... Não, irmão, foge do nosso controle. Você pode estar naquela especialidade, você pode até ter o dinheiro para resolver uma coisa, mas não consegue resolver, porque às vezes não depende de você. Ali eles eram pescadores, irmão. Não foi assim, qualquer pessoa que entrou lá, não sabia, agora não, eu naufraguei. Não, eles conheciam, pescavam, conheciam ali o mar, mas estavam apavorados, fugiu do controle, irmãos. Iam morrer afogados ali. Naufrágio, com certeza. Aí, irmãos, algum deles olhou ali para a proa, que ali estava deitado o Senhor Jesus.
Irmão, nós precisamos, nessa tempestade, olhar para o alto, olhar para o Senhor Jesus. Ele é o Todo-Poderoso, tudo está na mão dele, irmão. Nós, se entendemos alguma coisa, somos especialistas naquilo, irmãos, mas foge do nosso controle. De repente escapa, é só o Senhor Jesus para dar solução disso. E observe, irmãos, sabe o que o Senhor Jesus estava fazendo ali, irmãos? Não estava orando, não estava chorando de medo, estava dormindo. Irmão, não tem preocupação. Tudo está nas mãos do Senhor Jesus. Basta um estalar de dedo, basta uma palavra, basta uma determinação, basta um olhar, basta um pensamento. Todas as coisas acontecem. Esse mundo, irmãos, tudo que existe foi criado pela simples palavra. Haja luz. Faça isso e acontece. Nós é que temos que ralar, suar para conseguir uma coisa. Mas o Senhor Jesus, o Pai Celestial, o Espírito Santo de Deus, tem todo o poder nas mãos para criar. Do nada, o concreto se realiza. Daquilo que não existe. Aleluia, Senhor. E eles olham ali para o Senhor Jesus estava dormindo, estava descansando. E eles vão lá e tocam no Senhor Jesus. E essa passagem você acha também, irmãos, em Mateus. Tá? Você encontra ali em Mateus, você encontra nos 3 evangelhos, lá em Lucas também, não é? Alguns complementos diferentes. Mas diz assim, todos eles, irmãos, diz que eles viram Jesus e foram em Jesus. E chegaram ali, tocaram no Senhor Jesus, acordaram o Senhor Jesus. Eles acordaram o Senhor Jesus. E quando eles acordaram o Senhor Jesus, eles apavorados. Como nós ficamos, irmãos, quando acontece uma coisa. Eu fico imaginando aqui o testemunho da irmã hoje, a dona Irmandina. Eu fico me lembrando aqui do testemunho do Cristiano. Irmãos, você pode ser polícia, você pode ser juiz, você pode ter experiência assim. Não, eu sei o que é isso. Você não sabe, irmão. Só sabe quem que é isso ou quem passa, não é, Cristiano? É só quem passa, irmãos. Irmãos, é só quem passa para saber essas experiências desagradáveis. Aí eles estão ali, irmão, sob efeito de drogas, descontrolado, apavorado, para ele puxar um gatilho, estourar a cabeça da gente ali, irmãos. Não existe nada, é que nem matar uma formiga, um cachorro, irmão. Não tem nenhuma consideração com as pessoas que estão sendo assaltadas ali. E eles estavam assim, irmãos, apavorados, sabendo que eles iam naufragar ali, iam morrer todos. E eles batem no Senhor Jesus assim, Senhor, mestre, algum texto está dizendo, não te dá contas que nós vamos perecer, nós vamos morrer, não está vendo o que está acontecendo aqui? Tal era, irmão, o estado de espírito dele, a preocupação, o descontrole, apavorado. Quando você, aqui o Cristiano e o filho da dona Dina, que não está aqui, mas que viveu a situação, irmão, você ora, irmãos, você pede para Deus, você está vendo que você está na mão das pessoas. Ali, se ele quer puxar um gatilho, ele te mata, acaba com você ali, irmãos. É só Deus, irmãos. É o poder de Deus na nossa vida para nos acalmar, para nos dar salvação, irmãos. Não existe outra alternativa, irmãos. Não tem como você chamar a polícia, você não tem como chamar um amigo, você gritar, chamar a tua mãe, não resolve nada. É só a presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Senhor. E diz que eles tocaram ali, Senhor, não te dá contas do que está acontecendo. Outros dizem, mestre, não vê que nós vamos perecer? Enfim, sempre uma expressão de medo, de último recurso. É o Senhor que vai nos salvar, é só o Senhor. E o Senhor Jesus, muito calmo, responde para eles, homens de pouca fé. Que resposta, né, irmão? Você apavorado ali, que ia dizer, não, peraí que eu vou dar um jeito, né? Irmãos, diz ali no texto, irmãos, que tinha entrando água ali. Eu não sei se alguém já foi pescar, irmão. Às vezes você pega umas canoas dessa furada, né? Você tem umas furadas aí, né? E começa a entrar água, você tem que arrumar uma canequinha ali, irmão, e vai jogando. Mas nunca esgota aquilo, porque você joga, já enche ali. Se você parar, enche a funda. Eles estavam nessa situação, irmão. Não adiantava pôr uma capa ali, não adiantava deitar no convés ali, que continuava enchendo. E aí o Senhor Jesus diz assim, homens de pouca fé. Ou seja, de pequena fé. Estava chamando a atenção deles, irmãos, discípulos, pessoas que andavam com o Senhor Jesus, que estavam presenciando aqueles testemunhos ali um pouco antes, dias antes, tinha havido a multiplicação dos pães. Milagres, irmãos. Eles sabiam do poder de Deus,
que o Senhor Jesus era o Filho de Deus. Mas naquela hora, a fé fracassou, fraquejou, irmãos. E o Senhor Jesus, conhecendo todas as coisas, disse: olha, por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Precisa ter fé. É a fé que remove as montanhas. É a fé que faz a diferença. A fé em quem? A fé em mim. Quanto tempo vocês vão viver assim? E o dia que eu partir, que eu estiver longe, como vai ficar a fé? Se vocês estão me vendo, já não tem fé, imagine o dia que eu não estiver aqui, que alguém estiver falando, estiver pregando, como é que você vai acreditar? Irmãos, a fé é fundamental na nossa vida espiritual. Em Hebreus, nós pegamos o capítulo 11, fala ali, é o capítulo que mais fala, explica sobre a fé, o que é fé, o conceito de fé. É o firme fundamento daquelas coisas que você não vê, mas você crê que ela existe. Aquilo que não existe, mas você está aqui. É as coisas abstratas que você pega concreto. A fé é concreta, é dentro de nós. Sem fé, diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como você agradar a Deus se você não tiver fé. Você pode trabalhar na obra, irmão. Você pode ser dizimista. Você pode fazer um monte de coisa. Se você não tiver fé, fé no quê? Acreditar nas palavras, acreditar nos ensinamentos e acreditar naquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. É isso que faz a diferença. Se você não acreditar, irmãos, que existe batismo com o Espírito Santo, você não vai ser batizado. Se você não acreditar que existe demônio na vida das pessoas e você expulsar, você não expulsa. Se você não acreditar que tem milagre, que Jesus cura, você não vai ser curado. Nós temos que acreditar. Se você quer que a palavra de Deus é a resposta, Ele vai falar com você. Se você não crê, não vai falar. É preciso acreditar. Irmãos, quando as crianças pequenas, irmãos, a gente como pai, o avô, você põe ali, se joga aqui de cima. A criança se joga e você tem que cuidar, porque senão ela se quebra lá. Por quê? Porque ela confia, ela sabe, tem segurança ali, ela tem fé. Nós temos que se jogar no braço do Senhor Jesus. Nós temos que viver na dependência do Senhor Jesus. Tudo que nós vamos realizar, a nossa parte, primeiro nós oramos e colocamos na mão de Deus. Depois nós vamos fazer a nossa parte. Mas tem que a mão de Deus estar no nosso negócio, em tudo aquilo que nós fazemos para sermos abençoados. Você pode entender isso, irmãos? Nós vivemos, irmãos, pela fé. Sem fé é possível agradar a Deus. A fé do justo tem poder. Nós vimos aqui a oração da mãe pelo filho. A nossa oração, se nós vamos orarmos com fé, vai acontecer. Agora, se nós orarmos assim por um desencargo de consciência, né? Deus te abençoe, não vai acontecer. Porque é pela fé. O telefone, irmãos, que nós falamos aqui com o Senhor Jesus, lá no trono sagrado, através do Espírito Santo de Deus, chama-se fé. Se não tiver fé, irmãos, nada acontece. É a palavra de Deus que ensina. Nós vivemos, o justo viverá pela fé. Não temos como sermos cristãos, seguidores, se nós não tivermos fé, nós não acreditamos na palavra de Deus. Amém, irmãos? E ele ensina, irmãos, que não precisa a gente ter muita fé. Né? Não imagina, não, mas eu tenho que orar dia e noite, jejuar dia e noite. Não, irmãos, a crer na palavra de Deus. Né? Diz assim, que se nós tivermos a fé do tamanho de uma semente de mostarda. Quem já viu semente de mostarda aí? Já viu o tamanho daquilo, irmão? Eu, assim, com esse óculos, não sei se eu consigo enxergar. Se tiver desse tamanho, irmãos, você vai dar uma ordem para uma montanha, se locomova aqui, vá para o mar, vai acontecer. Se você mandar essa parede, vai acontecer. É a palavra do Senhor. Se nós conhecemos tudo que o Senhor Jesus fez de milagres e maravilhas, irmão, ele diz assim, se nós tivermos essa semente de fé, nós faremos essas obras e outras muito maiores do que ele. Irmão, não sou eu que estou inventando, é a palavra do Senhor que diz isso. Se nós não conseguimos fazer, é porque nós não temos a fé do tamanho da mostarda. Tem que crescer um pouquinho. É a palavra do Senhor, é pela fé, nós temos que estar orando, acreditando, vai acontecer, e eu vou tomar posse. Você vai fazer o concurso lá, irmãos, tem 500, você, mas 500, vai lá que a vaga é para você. É a palavra que Deus disse, você prepara, vai lá que vai abrir. Agora, se você chegar, mas é muita gente, eu não vou passar. Não vai mesmo, irmão. É melhor nem fazer inscrição, já não vai lá, então. É pela fé. O justo viverá pela fé. Amém, irmãos? Eu não sei como está a tua vida, irmãos. Nós vivemos na circunstância do mundo.
Trabalhamos lá com ímpio, cada um tem o seu interesse. Nós vamos comprar, vamos vender alguma coisa, as pessoas têm interesse, né? Lá no nosso trabalho, o trabalho que nós fazemos. Nós vivemos num mundo secular, que é interesses humanos. E aí, um interesse de uma coisa ou outra, né, irmãos? Nós temos que estar na proteção do Deus Todo-Poderoso. Bate lá, irmãos. Mas eu já conheço o Senhor Jesus há tempo. Eu já venho na igreja há tempo. Irmãos, quando você passar uma tempestade, eu tiver o início, bate lá no Senhor Jesus. Bate lá no Senhor Jesus. Senhor Jesus, me acuda. Não vê que eu estou perecendo, veja o que eu estou passando aqui. Fala com ele como os discípulos falaram. Sabe o que ele vai fazer, irmãos? Sabe qual é a resposta do Senhor Jesus? Psss. Ele fez assim. Olhou para o vento, aquieta-te. Olhou para a tempestade, para o mar, acalma-te. Sabe o que aconteceu, irmãos? Voltou a bonança. Naquele mesmo instante, o mar se aquietou, acabou a tempestade e eles puderam naufragar tranquilamente. Diz a palavra ali, bonança. Ou seja, reinou a tranquilidade, mas depois veio coisas melhores ainda. Vai vir coisas melhores na tua vida. Quando o Senhor Jesus coloca a mão e ordena, irmãos, tudo vai acontecer conforme Ele determina. Não tem o que não aconteça. Não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem inimigo, não tem patrão que não gosta da gente, não tem porta fechada. Ele abre, se não tiver, ele faz uma porta, irmãos. O Deus é poder. Irmãos, a natureza está no controle do Deus Todo-Poderoso. O vento, a tempestade, a chuva, está na mão de Deus. A criação está na mão de Deus. Nós não podemos, mas nós podemos orar, interceder e Deus atender a nossa oração e determinar que aquilo aconteça em nosso favor. Mas para isso nós precisamos crer. Nós precisamos crer. Crer no que diz a palavra, no que o Senhor Jesus ensinou. Os exemplos, esses textos, essas passagens, nós temos que tirar exemplo disso. Aqui, irmãos, eles passaram lá para o outro lado. Laragedara. Ali ele encontra, alguns textos dizem que era um, outros dizem que era dois endemoniados. Que ferozes, que atacavam, que viviam no cemitério. Né? Que as autoridades prendiam ele na cadeia, irmãos. Eles arrebentavam toda a cadeia. As algemas, eles arrebentavam tudo aquilo, irmãos. Não havia o que segurasse eles. Quando o Senhor Jesus aparece lá do outro lado, irmãos, né? Que desembarcam ali, nessa travessia, né? Eles vêm ao encontro do Senhor Jesus. Sabe o que eles falam para o Senhor Jesus? O que o Senhor veio fazer aqui? Antes do tempo, vem nos perturbar aqui. Era o encontro das trevas com a luz. E o Senhor Jesus manda que eles saiam daqueles endemoniados, não é? E eles pediram, então deixa a gente entrar nesses porcos aqui, entrar nos porcos. Não, acabou com a manada, se jogar no rio lá, não é? E aí os proprietários fizeram aquela revolução porque perderam todos aqueles porcos. Bom, irmãos, isso está no texto. Agora, se você não acredita que existem demônios, você rasga essa parte da Bíblia, tira essa folha, esconde que daí não precisa ler isso aqui. É o texto que fala. Deus tinha um propósito muito maior naquela noite para chegar lá, irmãos. Para atender aqueles que estavam presos, escravos de Satanás. E Deus tem propósitos para a nossa vida. A nossa vida está na mão de Deus. Temos que estar buscando, estar com Ele, orando, entregando na mão de Deus. Amém, irmãos? Entrega total. Como diz o salmista, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o demais Ele fará. As outras coisas todas Ele fará, irmãos. Amém? Nós temos que crer nessa palavra, porque às vezes nós entregamos nos pés do Senhor Jesus na cruz. Entregamos na mão, irmão. Mas passa meia hora, meio dia, um dia. A gente vai lá, pega de volta, vou resolver. Não resolve, eu vou resolver. De repente, vem para a igreja e põe na outra vez. Daqui a pouco eu resolvo. Não, irmão. Entrega e descansa no Senhor. Que a resposta vem. Talvez seja aquela semana, talvez um mês. Temos que persistir. Nós temos que persistir. Porque Deus, irmãos, não é nosso empregado. Não é nosso servo. Que nós chegamos, faça isso. Não, irmãos. Senhor, tem misericórdia, faça. Ele vai fazer, diz a palavra, que Ele vai atender. Pode ser hoje mesmo, pode ser essa segunda-feira, pode ser a semana, pode ser esse mês, pode ser esse ano. Tem propósito, não é? Você pode entender isso, irmãos? Nós temos, irmãos, que viver pela fé, irmãos.
entrega total, independente da gravidade das coisas, do que está acontecendo, nós vamos fazer a nossa parte. Estava agora, há pouco ainda falando com a irmã, né, irmãos? Nós precisamos ir no médico, precisamos fazer exame, irmãos. Deus deixou médicos, não é contra médicos. Mas primeiro vamos orar. Deus tem poder para curar. Pode operar um milagre. Se ele não operar, irmãos, ele vai nos indicar alguém, um amigo, alguém que vai nos levar naquele médico que vai resolver para nós. Quantos creem assim? Ou vai levar num advogado, ou vai levar num amigo, ou vai levar num pastor, ou vai levar em algum lugar que vai ter solução. Às vezes até vai edificar, irmãos. Às vezes, irmão, nós temos que dar uma ralada assim, né, irmãos? Para a gente olhar para o Senhor Jesus, né, irmãos? Não resolve hoje, aí a gente volta para o Senhor Jesus. Creio, irmãos, que se não tivesse havido aquela tempestade, o Senhor Jesus estava ali, eles estavam ali contando história, né? Oh, porque nós somos bons, né? Rema para cá, mais rápido, oi Pedro. Tá, até chegando. Não, aí quando a coisa aperta, olha para um lado, não enxerga nada, chama a mãe, não está. Aí, o Senhor Jesus. Ah, aí vai no lugar certo, na pessoa certa, naquilo que nós temos que pedir. Amém, irmãos? Glória a Deus. Povo de Deus! Quando a noite fria cair sobre mim, na, na, na.